Peguem suas Bíblias e vamos a Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler apenas um breve verso que vai apresentar nosso assunto para esta tarde. Versículo 24. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Um versículo bem simples, mas muito importante. A pergunta desta tarde é muito simples. O que Cristo está fazendo no santuário celestial que faz diferença como eu vivo a minha vida hoje? Em outras palavras, como as coisas seriam diferentes se Ele não estivesse fazendo essa obra no santuário celestial hoje por mim? Como a obra dele lá faz diferença e como eu vivo a minha vida dia a dia? Eu encontrei essa citação de Patriarcas e Profetas, página 255. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Somente nessa breve sentença, nós lemos algo aqui que vocês não vão ouvir na maioria das igrejas cristãs. Porque nós ouvimos frequentemente que se nós aceitamos a Jesus Cristo e o seu sangue cobre os nossos pecados estão cancelados. Eles desaparecem, mas aqui diz: o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Em outras palavras, quando você vem a Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, nós não estamos mais condenados. Mas o pecado não desaparece. Ele fica registrado no santuário até a expiação final. Duas palavras que vocês não ouvem fora da igreja adventista. A expiação final. O que é isso? O que significa? Como muda a maneira como eu vivo hoje? E ela continua: então, pela virtude do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todo verdadeiro arrependido serão eliminados dos livros do céu. Assim, o santuário estará livre ou purificado do registro de pecado. No tipo, esta grande obra de expiação ou cancelamento de pecados era representada pelas cerimônias do dia da expiação, a saber, pela purificação do santuário terrestre, a qual se realizava pela remoção dos pecados com que ele ficara contaminado. Então, o que nós estamos nos concentrando aqui em Hebreus capítulo 9 é essa obra especial do dia da expiação, que purifica o santuário e o universo de Deus do pecado. Eu encontrei esta breve declaração de mais de 60 anos, mas é tão verdadeira agora como era então. O conceito da expiação final é uma e a única contribuição que os adventistas fizeram na teologia cristã. Os adventistas não contribuíram com o sábado, nós tivemos que ser persuadidos que era a coisa certa a se fazer. Nós não contribuímos com a doutrina do estado dos mortos. Outros já a tinham antes de nós. E todas as doutrinas que nós temos, nós as recebemos de outros e as juntamos. Mas ninguém nunca ensinou a mensagem da expiação final, o conceito da expiação final no lugar santíssimo do santuário celestial. Então ele diz, deve haver uma recusa de se envergonhar com esse ensinamento peculiar. Sabe de uma coisa? Nós ficamos envergonhados. Nós temos sido atacados tão duramente por causa desse ensino. Eles dizem, os adventistas ensinam que há duas partes na expiação. A morte de Jesus não foi suficiente? Vocês estão tirando a glória da cruz, dizendo que algo mais deve ser feito, em adição ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, nós temos sido atacados tão duramente sobre a outra fase do processo da expiação, que, como ele disse, nós ficamos envergonhados com esse ensinamento. Eu encontrei uma declaração recentemente de um pastor que estava respondendo perguntas, que era intitulado A Expiação Foi Completada na Cruz. Simplesmente assim, a expiação foi completada na cruz. Então, é isso que o mundo cristão ensina.
Nada mais precisa ser feito, está tudo terminado e nós estamos somente esperando Jesus voltar, porque tudo foi concluído na cruz. Continuando, muitos agora ensinam que os santos não ficarão sem pecado até a segunda vinda de Cristo. Novamente, essa é a maior parte dos cristãos do mundo, mas tal ensino resulta na eliminação da doutrina da purificação do santuário antes da volta de Jesus. Conduz à rejeição da expiação final no lugar santíssimo do santuário celestial e o selamento especial que acontecerá nas mentes dos 144.000. Existe uma coisa sobre o ensinamento dos adventistas do sétimo dia. Se você tira uma parte deles, todas as partes do conjunto vêm juntas. É um sistema muito bem interconectado. E nós não podemos simplesmente dizer, bem, eu não vou falar sobre a ideia de que nós ficaremos sem pecados antes da segunda vinda de Cristo, porque assim nós negamos o fechamento da porta da graça, o selamento final e a purificação do santuário, somente como uma única afirmação. Eu não falarei sobre novas verdades, essas são velhas verdades dos adventistas, mas elas soarão como novas, porque nós não temos falado muito sobre elas. Algumas declarações de Ellen White em adição a isso, ela diz, agora Cristo está no santuário celestial, e o que Ele está fazendo? Fazendo expiação por nós, purificando o santuário dos pecados das pessoas. O que Ele está fazendo? Fazendo expiação, purificando o santuário dos pecados das pessoas. Um manuscrito antigo de 1888, de Minneapolis, e é uma declaração famosa para os adventistas do sétimo dia. Aqui está outra declaração, de Primeiros Escritos, página 254. A mente de todos... Agora, a palavra mente é muito importante. A mente de todos os que abraçam esta mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera. A mente de todos é dirigida ao lugar santíssimo. O que Cristo está fazendo no lugar santíssimo que faz uma grande diferença para nós? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 575. Todos, a mesma palavra novamente, todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Não que foi completada na cruz, que está sendo efetuada no santuário do céu. Prestem atenção na próxima frase. Quando essa importante verdade, não somente uma verdade, quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus e seus esforços serão bem-sucedidos. Os adventistas falam muito sobre terminar a obra. Como a obra pode ser terminada, então iremos para casa. Aqui está o segredo para toda a questão. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, seus esforços serão bem-sucedidos. Talvez nós estejamos perdendo o elemento-chave de como nós podemos apressar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, isso não é nada novo no Adventismo do sétimo dia. Eu vou compartilhar algumas coisas de um livro que foi escrito há 50, 60 anos, um longo tempo atrás. E eu acredito que eu vi a melhor explanação sobre a expiação final que eu já li em um livro de M.L. Andressen sobre o ritual do santuário. Ele está disponível hoje e vocês podem ler vocês mesmos. Há um capítulo neste livro, O Ritual do Santuário, que é intitulado A Última Geração. Eu vou ler algumas coisas e vou comentando na medida que vamos seguindo. Mas eu acho que vocês vão concordar que essa é uma excelente descrição do que Cristo está fazendo exatamente agora. A demonstração final do que o Evangelho pode fazer na e pela humanidade ainda está no futuro. Agora, essa é uma coisa estranha para se dizer. Olhe para todos os heróis da fé cristã. Através de todos esses séculos, os mártires que morreram por Cristo, os apóstolos e toda a sua obra, ele diz que a demonstração final ainda está no futuro. Cristo mostrou o caminho. Ele tomou um corpo humano e nesse corpo demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir o seu exemplo e provar que o que Deus fez em Cristo, Ele pode fazer em todo ser humano que se submete a Ele. Esta é uma importante e grande declaração. Então ele diz, o mundo está esperando essa demonstração. Sabem, eu acho que o mundo não entende muito o cristianismo. Pelo menos não muito bem. Eles entendem muita coisa sobre o cristianismo que é político, ou controlador, ou rígido.
ou cruel, mas eles não entendem o cristianismo muito bem. Eu encontrei essa declaração de Gandhi: eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto dos seus cristãos. Os cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Que declaração trágica! A dolorosa realidade é que ele está mais certo do que errado. E outra declaração, eu encontrei essa pequena história. Juan é um precoce menino de 12 anos. Ele lê seu Alcorão regularmente, ele ora 5 vezes por dia. Ele participa de discussões da mesquita local. E ele é uma força motivadora entre os jovens lá. Eu perguntei se ele sempre foi muçulmano. Ele disse que não, que ele costumava ser cristão quando ele estava em Cuba. E a sua família? Eu perguntei. Eles ainda estão indo àquela igreja, mas às vezes eles vêm à mesquita comigo. Eu perguntei, por que você decidiu se tornar um muçulmano? Ele olhou para mim bem sério e disse, eu estava procurando por uma religião que tinha altos padrões e respostas claras às minhas questões. Isso não é trágico? Ele não encontrou altos padrões e respostas claras às suas questões no cristianismo. Ele teve que procurar na mesquita por respostas que eram mais claras e com padrões mais altos. A alta compreensão de como uma pessoa deve viver. Para mim, isso confirma o que M.L. Andressen disse aqui, de que o mundo está esperando essa demonstração. O mundo ainda não viu o cristianismo real em ação, apenas um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Mas não o cristianismo real em grande medida. Quando ela for alcançada, essa demonstração, o fim virá. Deus terá concluído o seu plano. Ele mostrou que ele estava correto e que Satanás era um mentiroso. O seu governo será vindicado. Vindicado, essa é uma palavra importante. Vindicação do governo de Deus. O plano da salvação deve, por sua necessidade, incluir não somente perdão do pecado, mas completa restauração. Salvação do pecado é mais do que perdão do pecado. O perdão pressupõe o pecado e está condicionado ao rompimento com ele. Santificação é separação do pecado e indica a liberdade do seu poder e vitória sobre ele. Nós precisamos de ambos, não é verdade? O passado perdoado e o presente com poder e força. Assim sucederá com a última geração que vive sobre a terra. Por meio dela, Deus efetuará a demonstração final do que pode fazer com a humanidade. Tomará os mais fracos dos fracos, os que levam todos os pecados de seus antepassados, e neles revelará seu poder. Estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão. Provarão que é possível viver sem pecar. Demonstração que o mundo tem aguardado e para a qual Deus tem estado a fazer preparativos. Será evidente a todos que o Evangelho pode com efeito salvar plenamente. Deus será achado verdadeiro em suas palavras. Pode o Evangelho realmente salvar do pecado? Esse é o grande argumento contra o cristianismo. Na última geração que viver na terra, ficará plenamente revelado o poder divino para a santificação. A manifestação desse poder é a vindicação de Deus. Em outras palavras, nós não vindicamos a Deus, Ele é que nos vindica, através dos seres humanos que permitem que Ele o faça. Eliminará qualquer acusação que Satanás tenha apresentado contra ele. Na última geração, o Senhor será vindicado e Satanás derrotado. Esse é o coração e a alma do final da grande controvérsia, de que Deus é vindicado e Satanás é desacreditado. As suas palavras não têm mais autoridade. Bem, então o capítulo continua. Eu estou pegando somente algumas coisas aqui e lá dele. A demonstração que Deus se propõe a efetuar com a última geração na Terra significa muito, tanto para o povo como para ele. Pode-se observar realmente a lei divina? Essa é uma questão vital. E esse foi o primeiro questionamento. Lúcifer disse que a lei de Deus não era necessária. Os anjos podiam entender bem a vontade de Deus para eles. E seres humanos, uma vez que nós pecamos, não podem guardar a lei de Deus. Muitos negam que se possa cumpri-la. Bem, essa é a maior parte do mundo cristão. Você não pode guardar a lei perfeitamente. Outros dizem superficialmente que se pode fazê-lo. Será que somos nós? Nós dizemos, não dizemos que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, se refere aos adventistas do sétimo dia no fim dos tempos? Bem, nós estamos guardando os mandamentos de Deus o tempo todo, da maneira correta. Bem, nós professamos fazê-lo e nós queremos fazê-lo. E esperamos que possamos fazê-lo. Mas nós temos falado bem superficialmente.
Ao considerar-se toda a questão da observância dos mandamentos, o problema assume grandes proporções. A lei divina é excessivamente ampla, abrange os pensamentos e intentos do coração, julga tanto os motivos como os atos, os pensamentos como as palavras. A guarda dos mandamentos significa completa santificação, vida santa, inquebrantável fidelidade à retidão, afastamento completo do pecado e vitória sobre ele. Bem, pode exclamar o mortal, para essas coisas, quem é idôneo? Se nós observarmos cuidadosamente, todos nós temos que admitir quem é idôneo. Quem pode fazer isso? Quem de nós pode ter os motivos corretos o tempo todo em nossos corações? Contudo, para produzir um povo que guardará a lei, é a tarefa que Deus Ele mesmo estabeleceu e que Ele mesmo efetuará. Isso é tão importante. Não é uma tarefa que Deus falou que você tem que efetuar. Ou eu. É a tarefa dele, porque somente Ele pode fazer isso. E Ele a efetuará. Ele só precisa de pessoas com boa vontade que digam, sim, Senhor, faça o que for preciso, Senhor. Mas Ele efetuará. Quando Satanás faz a declaração desafiadora, ninguém pode guardar a lei de Deus, é impossível. Se há alguém que pode ou que já guardou, os mostre para mim. Onde estão aqueles que guardam os mandamentos? Eu amo isso. Deus calmamente responderá, aqui estão eles. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que grande dia será quando Deus puder falar isso. Ele não falará aqueles que querem guardar, aqueles que tentam guardar, aqueles que professam guardar. Ele poderá falar, aqui está Satanás. Olhe, aqui estão eles. Quando Deus ordena aos homens que guardem sua lei, não é propósito que somente alguns homens a guardem, somente para mostrar que isso pode ser feito. Não é da característica do caráter de Deus escolher homens notáveis de propósitos fortes e treinamento excepcional, e demonstrar através deles o que ele pode fazer. Está muito mais em harmonia com o seu plano estabelecer suas condições para que mesmo o mais fraco não precise cair. Então ninguém nunca poderá dizer que Deus exige que isso pode ser feito somente por uns poucos. É por essa razão que Deus reservou sua maior demonstração para a última geração. Essa geração carrega os resultados dos pecados acumulados. Se há alguns fracos, eles o são. Se há alguém que sofre por tendências hereditárias, são eles. Se alguém tem alguma desculpa por causa de suas fraquezas de qualquer tipo, eles têm. Consequentemente, se esses podem guardar os mandamentos, não há desculpa para qualquer geração não fazer isso também. Deus faz isso, não faz? Ele não espera pelas pessoas notáveis aparecerem e se tornarem heróis. Ele espera pelos piores de todos os tempos para mostrar que é o seu poder e não as realizações dos homens. A travessia do Mar Vermelho é um perfeito exemplo. Eles não podiam fazer nada. Eles não podiam fazer nada para escapar da destruição. Nenhuma mão humana podia ajudá-los. Mas somente o poder de Deus, e Deus faz isso o tempo todo. Nós achamos que somos aperfeiçoados, inteligentes, aqueles que sabem muito mais do que qualquer outra geração. Mas se nós examinarmos a nós mesmos e formos honestos, nós somos a geração mais fraca moralmente falando que essa terra já viu, e espiritualmente também. Então é muito importante que Deus esteja esperando para concluir a obra na pior condição humana. À medida que ele termina esse capítulo, o pastor André disse isso. Deus está pronto para o desafio. Ele aguardou pelo seu tempo. A exibição suprema foi reservada para o conflito final. Da última geração, Deus selecionará os seus escolhidos. Não os fortes ou poderosos, não os honrados ou ricos, não os sábios ou letrados, mas pessoas comuns, simples, Deus tomará e através deles e por eles fará a sua demonstração. Satanás alega que aqueles que serviram a Deus no passado o fizeram por motivos mercenários, que Deus os mimou e que ele, Satanás, não teve livre acesso a eles. Se tivesse sido dada a total permissão para ele agir sobre eles, eles também seriam vencidos. Mas ele acusa Deus de ter medo de deixá-lo agir assim. Ele deu uma chance justa, diz Satanás, e eu vencerei. Então, para silenciar para sempre as acusações de Satanás, para tornar evidente que o seu povo o está servindo por motivos de lealdade e o que é correto, sem referência à recompensa. Vamos parar aqui por um minuto. Por que somos cristãos? Por que nós servimos ao Senhor? Qual a nossa motivação? Vamos somente imaginar por um momento que, em suas Bíblias, não há nenhuma promessa do céu e da nova terra. Não há nenhuma promessa de ser ressuscitados dos mortos.
e ir para uma vida melhor, sob a supervisão de Deus. Todas as promessas da Bíblia se você fizer a minha vontade e seguir as minhas regras, você viverá uma vida mais feliz, uma vida mais satisfatória do que se você não o fizesse. Da minha maneira funciona. Satanás está mentindo. Nós seríamos cristãos se fosse somente isso. O meu jeito é o melhor jeito, vivam do meu jeito e vocês serão mais felizes. Seríamos cristãos se não houvesse nenhuma recompensa anexada, nenhuma vida futura anexada, simplesmente porque Deus está certo. E nós servimos a Deus porque nós o amamos. Esse é o motivo que nós temos que examinar mais cuidadosamente. Por que nós estamos neste movimento chamado cristianismo, e especialmente o adventismo do sétimo dia? É somente pelas recompensas no final? É porque nós acreditamos que algo está em perigo no universo e precisa ser resolvido. É uma pergunta muito importante. Limpar o seu próprio nome e caráter das acusações de injustiça e arbitrariedade, e mostrar para os anjos e os homens que a sua lei pode ser guardada pelo mais fraco dos homens sob as circunstâncias mais desencorajadoras e extraordinárias. Deus permita a Satanás, na última geração, tentar o seu povo ao máximo. Eles serão ameaçados, torturados, perseguidos. Eles ficarão face a face com a morte na promulgação do decreto para adorar a besta e a sua imagem. Mas eles não se renderão. Eles preferem morrer do que pecar. Eu quero essa experiência. Eu quero estar num lugar que eu direi, aconteça o que acontecer, eu serei obediente. A minha vida não é tão importante. Lealdade é tudo que importa. Eles suportarão a prova. Aos olhos humanos parece impossível. Se somente Deus vier resgatá-los, tudo ficará bem. Eles estão determinados a resistir ao mal. Se for necessário, eles morrerão, mas eles não pecarão. Satanás não tem nenhum poder e nunca teve para fazer qualquer homem pecar. Ele pode tentar, ele pode seduzir, ele pode ameaçar, mas ele não pode forçar. Está bem claro, Satanás não tem poder nenhum para nos fazer pecar. Tudo que ele tem é persuasão e um pouco de intimidação, mas nenhum poder. E agora Deus prova pelos mais fracos dentre os fracos que não há escusa, nem houve jamais para o pecado. Se os da última geração podem repelir com êxito o ataque de Satanás, se podem fazê-lo tendo contra si todas as desvantagens e fechado o santuário, que desculpa há para que os homens tenham alguma vez pecado? Você se sente fraco, você se sente indefeso, você é aquele que Deus está procurando, você é aquele que melhor vindicará o nome do nosso Pai Celestial. E a maneira como Ele provará isso é de uma maneira que deixará totalmente claro para todo o universo que observa. Ele literalmente terminará a obra do santuário celestial dos pecados perdoados. E Ele falará para todo o universo. Agora não é ou eu estou falando a verdade, ou Satanás está falando a verdade. A lei pode ser guardada pelo meu poder, ou a lei não pode ser guardada mesmo pelo meu poder. É tudo ou nada. Tudo está em jogo. E o santuário está fechado. É por isso que ele sai do santuário, porque a prova final deve ser feita. O assunto, e isso é muito importante, o assunto de maior relevância no universo não é a salvação dos homens, por mais importante que pareça. Nós frequentemente pensamos que a nossa tarefa, a nossa missão é salvar pecadores, e isso é crucial para a nossa missão. Mas não é a coisa mais importante. O essencial é que o nome de Deus seja defendido das falsas acusações feitas por Satanás. Esse é o coração e a alma do adventismo do sétimo dia. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Tudo ou mais, até a nossa própria salvação e a salvação de outros, é secundário a isso. Porque o nome de Deus tem que ser honrado. Deus tem que ser vitorioso na grande controvérsia, ou não há nenhuma salvação para ninguém. O conflito se aproxima do fim. Deus está preparando o seu povo para o último grande embate. Satanás também está se preparando. A crise nos espera e será decidido na vida do povo de Deus. Deus está dependendo de nós como ele dependeu de Jó. A confiança de Deus está bem posicionada. Foi uma pequena prova no Velho Testamento, não foi? Quem está falando a verdade? Satanás disse, ele somente o serve porque você o mima. Você dá o que ele quer. Ele é um homem rico, claro que ele servirá a você. Se você tirar todas essas coisas, ele vai amaldiçoá-lo. O grande desafio foi feito por Satanás.
E Deus disse, está bem, eu vou deixá-lo por sua conta. Faça o que você quiser, exceto que você não pode matá-lo. E a prova foi amarga e uma luta. É um privilégio maravilhoso concedido a esse povo em ajudar a limpar o nome de Deus pelo seu testemunho. É maravilhoso que nos é permitido testemunhar por ele. Porém, não pode ser esquecido que esse testemunho é um testemunho de vida, não meramente de palavras. Oh, isso é tão importante. Nós podemos falar, mas nós vivemos? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. A vida era a luz, assim foi com Cristo e deve ser conosco. Nossa vida deve ser uma luz como era a sua. Transmitir luz ao povo é mais que entregar-lhe um folheto. Nossa vida é a luz. Ao vivermos, transmitimos luz aos outros. Sem vida, sem viver a luz, nossas palavras ficam isoladas. Mas quando nossa vida se torna luz, nossas palavras são eficazes. É nossa vida que deve testificar em favor de Deus. Então ele conclui o capítulo. Tudo isso está intimamente relacionado com a obra do dia da expiação. Naquele dia, os filhos de Israel, tendo confessado os pecados, ficavam completamente purificados. Tinham sido perdoados e agora o pecado estava separado deles. Tornavam-se santos e irrepreensíveis. O acampamento de Israel ficava purificado. Não é um momento memorável, no final do dia da expiação? O acampamento todo estava limpo por aproximadamente 10 minutos ou mais. Então alguém dizia alguma coisa ou fazia alguma coisa, e tudo começava novamente por mais um ano. Deve ser diferente agora, não deve? O verdadeiro dia da expiação. Vivemos agora no grande dia antitípico da purificação do santuário. Todo pecado deve ser confessado e pela fé ser apresentado ao juízo antecipadamente. Ao passo que o sumo sacerdote entra no Santíssimo, o povo de Deus deve agora achar-se face a face com ele. Deve saber que todo pecado foi confessado e que não resta mancha alguma do mal. A purificação, aqui está o coração e a alma de todo o capítulo. A purificação do santuário celestial depende da purificação do povo de Deus na terra. E se você pensa sobre isso, é a única coisa que faz sentido. Se Deus purifica o seu santuário, remove todo o pecado do santuário celestial, e eu cometo outro pecado e digo, Senhor, perdoe-me. O Senhor poderia levar para o santuário, e Ele o faz, e Ele purifica o santuário novamente, e você comete outro pecado, e Ele purifica novamente, e quando que isso vai terminar? Isso nunca acabará. Não pode acabar. Então, a purificação do santuário celestial está totalmente dependente da limpeza do santuário do meu coração do pecado. Quão importante é, pois, que seus servos sejam santos e irrepreensíveis. Neles deve ser consumido todo o pecado, a fim de poderem subsistir à vista de um Deus santo e sobreviver, apesar do fogo consumidor. Então, sobre o que é a expiação final? Jesus está fazendo tudo o que Ele pode em seu poder para preparar um povo para ser purificado de todo o pecado. Então, o santuário celestial pode ser purificado de todo o pecado. Os esforços dele agora estão além de qualquer coisa que ele já fez em 2000 anos da história humana desde a sua ressurreição dos mortos. Essa é uma obra intensa de Jesus Cristo no lugar santíssimo, trabalhando arduamente nos corações do seu povo na terra para mudá-los. Ellen White diz em Maranata, página 252, deve haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação do santuário no céu, efetuada por Cristo. Então, ambas purificações em harmonia. Review and Herald, 11 de fevereiro de 1890. Cristo está limpando o templo no céu dos pecados das pessoas e nós temos que trabalhar em harmonia com Ele na terra, limpando o templo da alma da sua contaminação moral. Purificação lá, purificação aqui. Esse é o processo da expiação final. Isso é o que o pastor André assim disse nesse próximo último capítulo do livro Purificação do Santuário. É crucial entender que isso não é nada novo no Adventismo. Esse é o Adventismo do seu início. Isso é o que nós somos, isso é por que nós fomos chamados à existência. Eu quero levá-los de volta a Levítico, o capítulo de Levítico que descreve esse dia da expiação. E o que realmente acontecia naquele dia. Levítico capítulo 16, versículo 30. Quando o dia chega ao seu fim, e Deus está terminando a sua obra neste dia no acampamento de Israel. O verso 30 diz, porque naquele dia, dia da expiação,
Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Os adventistas do sétimo dia estão fora do limite escrituristicamente falando, quando dizem que no dia da expiação é o dia de fazer expiação. É o que nós acabamos de ler. Naquele dia, o sacerdote deve fazer uma expiação para você. Então, a expiação foi efetuada no perdão no pátio do santuário. Mas agora, no dia da expiação, outro aspecto da expiação está sendo efetuado. Então, nós estamos em uma fundamentação bíblica sólida quando nós dizemos que no dia da expiação está sendo feita uma expiação, o que significa que a expiação não foi completada no pátio. A expiação não foi completada na cruz de Cristo. A expiação é completada no lugar santíssimo no dia da expiação. Então, nós não precisamos ficar envergonhados com esse ensinamento. É um ensinamento bíblico. Eu acho que às vezes nós não reconhecemos isso como nós deveríamos. Alguns anos atrás, o pastor Don Neufeld, que era o editor associado da Adventist Review, em um de seus editoriais, ele disse algo muito importante. Ele disse, nós não deveríamos equacionar a purificação do santuário com o juízo investigativo. Quando nós pensamos em 1844, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? O que nós visualizamos em nossa mente não é o juízo, com livros de registro, pessoas em pé na frente do trono de Deus. Ele disse, não faça isso. Nós não deveríamos equiparar a purificação do santuário celestial com o juízo investigativo. Alguns não têm considerado isso em sua mente e têm feito do julgamento o maior significado de 1844. O julgamento é um evento importante, mas a expiação final e a eliminação dos pecados eram os itens sobre os quais o dia da expiação focavam-se. Ao invés disso, deveria-se dizer como Ellen White, que a purificação do santuário envolve uma obra de investigação, de julgamento. O que ele está tentando dizer é que não há nenhuma evidência no livro de Levítico que acabamos de ler, no capítulo 16 ou 23. Há uma cena de julgamento, não há nenhum tribunal, não há nenhum juiz, não há nenhum livro sendo aberto. Nem sequer é descrito no ritual do dia da expiação. Na verdade, é sobre o sumo sacerdote fazendo coisas muito importantes para remover o pecado do santuário, através do sangue do primeiro bode, e então colocando os pecados acumulados na cabeça do segundo bode, e levando esse segundo bode para o deserto, não para ser sacrificado, mas para ser removido do acampamento de Israel para sempre. O dia da expiação significava purificação. Claro que existia o julgamento, porque se você não participasse no dia da expiação, você seria cortado do acampamento de Israel. Isso é julgamento. Mas esse não era o foco primário. Eu receio que nós fizemos do julgamento o aspecto secundário do dia da expiação, o foco primário, e nos esquecemos da purificação. Nós não falamos muito sobre purificação, que significa purificação do coração de todo o pecado. Nós temos medo desse conceito. Nós temos medo porque nós não experienciamos isso ainda. Nós não conhecemos ninguém que experienciou. Talvez isso nunca possa acontecer. Quem provou que pode? Então nós simplesmente colocamos isso silenciosamente de lado. Purificação, e nós nos focamos no julgamento. Nós podemos entender o julgamento, mas purificação não temos certeza. E eu acho que nós cometemos um erro trágico, e nós não entendemos o real significado da purificação do santuário celestial. Outro comentário de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 520. Achamo-nos no grande dia da expiação e a santa obra de Cristo em favor do povo de Deus, que transcorre presentemente no santuário celestial, deveria ser nosso estudo permanente. Oh, como nós falhamos nisso! Quantas lições da escola sabatina nós já tivemos sobre a expiação final e a purificação do santuário? Quantas campais têm sido organizadas? Quantos livros têm sido escritos sobre esse assunto? A expiação final e a purificação do santuário. Ela diz que deveria ser nosso estudo constante. Ela chama de a grande verdade. Quando essa grande verdade for vista e entendida, nós terminaremos a obra.
Deveríamos ensinar nossos filhos sobre o significado do dia típico da expiação, e que era um tempo especial de grande humilhação e confissão de pecados a Deus. O dia antitípico da expiação deve ter o mesmo caráter. Sabem, eu acho que nós não ensinamos bem aos nossos filhos sobre o que é estar vivendo no dia da expiação. E nós não compartilhamos com nossos parentes e amigos que não são adventistas do sétimo dia. Quando eles perguntam o que nós fazemos e por que nós fazemos isso, nós respondemos que é o que a igreja diz, ou o que a Ellen White diz, ou o que o pastor diz, e essas não são boas razões. Jovens e outros adventistas não aceitarão essas razões. Eu acredito que nós temos que ter melhores respostas para o que nós fazemos e por que nós fazemos. Peguem suas Bíblias e vamos ao livro de Eclesiastes, um estranho lugar para se olhar no que se refere à expiação final. Eclesiastes capítulo 3 é uma passagem muito familiar. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para destruir e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar. O que vocês acham? Há coisas apropriadas para um tempo apropriado? Nós não estamos falando sobre o pecado agora, nós estamos falando sobre ser apropriado. O que é apropriado para um culto fúnebre? Dançar e rir? Claro que não. O que é apropriado para um casamento? Pranto? Tristeza? Esperamos que não. Esperamos que seja um tempo para rir e dançar. Então, há tempo apropriado para situações apropriadas. O que vocês pensam sobre o dia da expiação, quando Israel se reunia em torno do santuário, orando para que o sumo sacerdote fosse livrado quando ele entrasse na presença de Deus? Era um tempo para Israel estar rindo e dançando? É óbvio, não é? Então, em nosso tempo, se nós estamos vivendo no dia da expiação, não deveria ser um tempo de rir e dançar. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que vocês não podem apreciar a vida. Eu não estou dizendo que nós não podemos sorrir ou rir. Eu estou dizendo que esse não é um período caracterizado pela dança e pelo riso. Quando é o tempo e o lugar apropriado para rir e talvez dançar, que tal no mar de vidro? Seria apropriado? Quando Deus me ensina os passos certos da dança, eu ficarei feliz em dançar com Ele. Eu não estou tão certo de que eu o possa fazer agora. Mas então será o tempo para alegria e vitória, e paz e felicidade. Mas agora nós estamos ainda na batalha, a luta está aqui. Nós não alcançamos o final da marcha. E eu acho que nós substituímos as coisas novamente. Nós ficamos confusos com coisas apropriadas no tempo apropriado. E quando os jovens e os não adventistas perguntam o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo, nós damos respostas que não são muito boas. Bem, vou ser prático agora. Bem, nós falamos sobre a teologia da expiação final. Agora nós vamos falar sobre que diferença isso faz de como eu vivo a minha vida e as escolhas que eu faço. Porque nós estamos no dia da expiação. Adventistas do sétimo dia dizem que nós não deveríamos beber álcool. É exatamente isso que a Bíblia ensina? Ou nós levamos esse ponto um pouco mais além? Paulo não disse tome um pouco de vinho por causa do seu estômago? E quando ele estava aconselhando o povo a eleger anciãos e diáconos, ele disse que eles não deveriam ser dados a muito vinho. Muito vinho. Ele não disse nenhum vinho. Ele disse eles não deveriam ser dados à bebedeira. Moderação, é isso que a Bíblia ensina no Velho Testamento. Há algo sobre beber um pouco de vinho, até permitido por Deus. Nas festas que eram feitas. Então os nossos amigos não adventistas nos dizem, é típico de vocês adventistas, vocês estão sempre indo um passo além da Bíblia. Vocês estão tentando ser rigorosos sobre o que Deus diz. Ou nós também dizemos que nós deveríamos defender uma dieta vegetariana. Esse é o melhor caminho.
Mas como isso fica de acordo com a Bíblia? Quando Abraão viu 3 estranhos vindo até ele no deserto, através do campo, o que ele preparou para eles? Um novilho cevado. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que ele teve? A mesma coisa. Ele teve boas-vindas não vegetarianas. E você lê através da Bíblia, Jesus não preparou peixes para os seus discípulos? Então, aí está, vocês adventistas novamente. Vocês sempre estão indo um passo além da Bíblia. Deus não disse que nós devemos ser vegetarianos. E muitas pessoas na Bíblia não eram vegetarianas. E os nossos filhos fazem a mesma pergunta, não fazem? Por que nós devemos ser vegetarianos? Outra coisa que os adventistas do sétimo dia dizem é que nós não deveríamos estar usando joias. Eu encontrei uma pequena carta que chegou ao editor que dizia que Deus é mais a favor das joias do que contra as joias. Aqui está, Jó, que Deus disse que era justo e recebeu vários anéis de ouro de seus parentes. José recebeu uma corrente e um anel de ouro de Faraó. Abraão enviou para Rebeca um anel de ouro, 2 braceletes de ouro e joias de ouro e de prata. Aí está, a Bíblia é a favor de joias, e você lê na Bíblia, e há exemplos desses na Bíblia, e os nossos jovens perguntam sobre isso também. Nós estamos indo além da Bíblia. A Bíblia permite moderação em todas essas coisas. E nós dissemos abstinência. E nós levamos as coisas muito longe. Como que nós respondemos essas questões? Qual é a solução? Antes que eu dê qualquer tipo de resposta, eu vou fazer mais 3 perguntas. O povo escolhido, o povo de Israel, o povo do concerto, eles descenderam de 12 indivíduos, não descenderam? 12 filhos de Jacó. Aqueles filhos de Jacó vieram de uma família modelo. Não vieram? Ou vieram? Não. Pensem sobre essa família por um momento. Nós culpamos Jacó por vários problemas, mas Jacó, sabe qual é o único problema de Jacó? É que ele amava Raquel demais. Ele amava Raquel de todo o seu coração. Seu coração estava totalmente ligado a ela. E Labão, sendo um indivíduo muito esperto, disse: eu acho que eu posso me aproveitar desse jovem, já que ele está interessado em minha filha. Eu acho que nós podemos fazer um acordo. Jacó, eu recebo você na minha família, eu darei a minha filha como sua esposa. A única coisa que você tem que fazer é trabalhar para mim 7 anos, e será apenas como alguns momentos. E Jacó amava tanto Raquel. Claro, sem problemas. E ele simplesmente aceitou. No final dos 7 anos, ele recebeu a sua noiva. Ou ele pensou que sim, e Labão realizou um plano cruel novamente, contra um jovem muito confiável. Vocês podem imaginar o dia seguinte, quando Jacó foi até a tenda de Labão, para demonstrar a sua indignação. Labão tinha tudo planejado, ele era um homem esperto. E ele disse: Jacó, acalme-se. Vamos conversar, vamos resolver isso. Eu sei que você ama Raquel. Você sabe que não é apropriado em nossa sociedade, em nossa cultura, você se casar com a filha mais nova antes da filha mais velha. Isso envergonharia a filha mais velha. Isso não pode ser feito. Você entende? Não entende, Jacó? Não tem problema, Jacó, porque é melhor, é mais respeitável ter 2 esposas do que uma esposa. Será melhor para você, você receberá as minhas 2 filhas como esposa, 2 por 1. Serão somente mais 7 anos, não tem problema. E Jacó amava tanto a Raquel, que ele concorda novamente com o seu tio, que é um vigarista. E ele diz: tudo bem, mais 7 anos. Bem, uma vez que ele já tinha ambas as esposas, Lia e Raquel,
as coisas não ocorreram tão bem. Raquel não podia ter filhos. Não era como é na nossa sociedade, que um casal pode decidir se vai ter filhos, quantos e quando. E essa decisão é respeitada por todos, não naquela sociedade. Se você não desse à luz a um filho, principalmente um filho homem, você estaria sob a maldição de Deus. Você não estaria no favor de Deus. E Raquel não podia ter filhos. A amada esposa, a esposa favorita. E Lia podia ter filhos. E você pode imaginar o que aconteceu naquele lugar quando Lia insultava Raquel todos os dias. Você acha que é especial, que ele a ama mais? Olhe para você, você não pode ter filhos. Você está na maldição de Deus. Eu posso ter filhos, eu sou abençoada. Você pode imaginar isso, Raquel ouvindo isso todos os dias, todos os meses, o ano todo. E finalmente Raquel não suportava mais. E ela foi e implorou a Jacó. Jacó, por favor, me ajude. Se você me ama, me ajude. Havia somente uma maneira de sair dessa confusão. Você pode pegar a minha serva e fazê-la como ajudadora de esposa. Ela pode ter filhos que serão meus filhos e o estigma será removido. Essa era a cultura. E Jacó amava tanto a Raquel que ele concorda em tomar uma terceira esposa. E adivinhem, ela tem filhos. E o estigma de Raquel termina. Ela não é mais o motivo de zombaria de ninguém. Agora ela é totalmente um membro da família de Jacó e sua esposa. Lia vê de uma maneira diferente e diz: não é justo. 2 contra 1. Se Raquel tem uma ajudadora de esposa, Jacó, é melhor você arranjar uma ajudadora de esposa para mim. E Jacó ama tanto a Raquel que ele concorda com a exigência de Lia. Aí você tem a família ideal, onde os 12 jovens nasceram. Você pode imaginar viver numa família dessa? Você pode imaginar um falando, eu sou melhor, ele é pior. E isso acontecendo todos os dias, o dia inteiro. Você pode ver como os irmãos se odiavam, lá no campo, pronto para matar o outro. Especialmente o filho especial da esposa especial, porque vocês sabem que Raquel conseguiu dar à luz a filhos. E agora as coisas pioraram ao filho favorito da esposa favorita, e o ódio aumentou. Sabem, os nomes daqueles indivíduos estarão na Nova Jerusalém para toda a eternidade. Deus abençoou o resultado daquele casamento polígamo. 4 esposas brigando entre si, batalhando entre si, os filhos brigando e se odiando. Deus abençoou e Ele abençoou imensamente. Daqueles 12 jovens veio as 12 tribos de Israel, que deveriam ser a luz do mundo. Quando eles foram e conquistaram Jerusalém, ela deveria ser a capital do mundo, na qual todas as nações do mundo aprenderiam sobre o grande Deus do céu, através de um casamento polígamo. Se Deus abençoou naquela época, Ele pode abençoar hoje? Isso quer dizer que talvez se eu ame a Deus o suficiente, eu possa ter uma segunda esposa? Vocês sabiam que há pessoas nos Estados Unidos que acreditam nisso de todo o seu coração? De que é a vontade de Deus que se faça isso, porque está claro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E que se Ele abençoou na época, Ele abençoará agora, que é o seu alto desejo para os indivíduos. Muito bem, vamos tentar mais um. Se você não está bem financeiramente, você não pode alimentar a sua família, você está falido. Você pode fazer uma coisa para salvar a sua família e a você mesmo, de ser totalmente destruído e deixado sozinho. Você pode se vender para a escravidão para alguém que é mais rico do que você.
E você poderá dizer, eu serei o seu escravo, eu não terei nenhum salário, você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, eu não terei nenhum direito. Eu servirei a você se você assumir as minhas dívidas e cuidar da minha família. Você pode se vender à escravidão. Deus estabeleceu e especificou nas leis de Levítico. Mas só tem uma questão, só pode ser feito por 6 anos. No 7º ano você pode libertar o escravo, a não ser que o escravo esteja mais bem tratado, esteja mais feliz do que se ele voltasse para a sua antiga vida novamente. E assim, o escravo, por sua livre e espontânea escolha, pode permanecer escravo para o resto de sua vida, ao furar a sua orelha no umbral da porta. Essa era uma lei de Deus. Deus aprovava a escravidão. Ele regulamentou a escravidão? É claro que sim. E novamente aqui nos Estados Unidos da América, mais de um século atrás, havia cristãos sentados em igrejas todos os domingos, dizendo que pela lei escrita de Deus, nós temos o direito de possuir escravos. Deus regulamentou no passado, Ele aprovou no passado, Ele aprova hoje, e não diga que eu tenho que libertar os meus escravos. Vamos experimentar mais uma. Se você estivesse ao lado de Moisés, no dia em que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas de pedra, ele a jogou no chão e quebrou por causa do que estava acontecendo no acampamento. Logo depois, Moisés disse, aqueles que estão do lado do Senhor, venham e fiquem próximos de mim. E toda a tribo de Levi ficou ao lado dele. E você se lembra no próximo comando, a tribo de Levi, os fiéis, peguem suas espadas e matem a todos que apostataram. Lembrem-se que esses são todos israelitas, todos das 12 tribos, todos irmãos. É como se Deus tivesse chamado alguns adventistas do 7º dia, que estavam ao lado dele, e que fossem matar os adventistas apostatados que estavam entre eles. Vocês ficariam confortáveis em fazer isso? Essa foi a ordem dele. Para os seus fiéis, peguem as suas espadas e destruam os infiéis. E novamente, baseados nisso, nação após nação em nosso tempo, falaram, nós temos o direito de pegar em armas contra aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Nós somos os favoritos de Deus. Nós somos os cristãos. Nós podemos matar aqueles que não são fiéis. Guerras santas, instituídas por nações cristãs, por causa da bênção de Deus e da ordem de Deus. Vocês estão começando a entender a questão aqui? Agora eu vou compartilhar com vocês um princípio. E se nós não entendermos esse princípio, nós não entenderemos a Bíblia e cometeremos erros. Os mesmos erros que eu me referi anteriormente, de pessoas do nosso tempo que dizem, nós podemos fazer isso e ser abençoados por Deus. Existem coisas que Deus abençoa, que Ele aprova, que Ele regulamenta e governa, e de que Ele não gosta. É um princípio duro de se aceitar. Eu vou repetir. Existem coisas que Deus não gosta, que Ele não quer que aconteçam, e que apesar disso Ele as abençoa, Ele as aprova, Ele as regulamenta, e Ele as ordena. Por que Deus faz isso? Por que Deus faria isso? Não faz nenhum sentido. Uma coisa sobre o nosso Deus que nós temos que entender. Ele é o mais paciente, o mais amável do que qualquer ser que você possa imaginar. Quando você está educando um filho e aquela criança está começando a andar e você coloca uma barreira dessa altura para ele pular por cima. Isso seria tolice, não seria? Quando você pergunta a uma criança de 6 anos para resolver uma questão de cálculo, isso seria razoável? E, novamente, todos nós sabemos a resposta a essa questão. Nós lidamos com aqueles que têm pouca compreensão ou habilidade em um nível mais baixo do que com aquele que tem um melhor entendimento, luz disponível ou conhecimento. E Deus lida assim com seus filhos.
Nós somos todos seus filhos e alguns de nós viemos de umas situações muito ruins. Os israelitas estavam em uma boa situação por pelo menos 200 anos, ou eles estavam em uma das piores situações possíveis. Eles ficaram tanto tempo sob o jugo da escravidão que eles quase se esqueceram totalmente de Jeová e Yahvé, o Deus do céu. E é por isso que Deus teve que descer no Monte Sinai e se revelar a eles de uma maneira que eles nunca tinham visto antes. Eles quase tinham esquecido do sábado, eles trabalhavam 7 dias por semana, como escravos no Egito. Nessa época, eles quase que não entendiam nada sobre o caráter de Deus. E Deus teve que tomá-los aonde eles estavam e abençoá-los em sua ignorância e em suas ideias culturais e no espírito que as pessoas entendiam naquele tempo, para trazê-los lentamente a um nível mais alto, os conduzindo um passo por vez. Vocês sabem porque Jesus falou em várias ocasiões, vocês já ouviram isso, mas eu digo a vocês. E há 2 razões porque Jesus tinha que falar assim. E ambas são princípios bíblicos, pela dureza do coração deles e a ignorância daquele tempo. Então Deus lidou com eles em um nível diferente. Então Ele permitiu coisas, Ele até abençoou coisas que Ele sabia que não eram úteis. Poligamia não é permitida por Deus. Jesus falou, não foi assim desde o início. Não é a vontade de Deus. Escravidão nunca foi a vontade de Deus. Uma pessoa ser escrava de outro ser humano. Até Deus não tem escravos. E com certeza matar não é o seu ideal. Ele queria que Israel saísse e matasse todos os povos ao redor dele. Ele permitiu a eles escolher um rei? Sim, Ele permitiu. Ele sabia que não era correto. Ele sabia que não era a maneira correta deles agirem, mas Ele os abençoou, não abençoou? Observem Davi e Salomão. Deus não abençoou o país sob os governos deles. Deus permite, Ele abençoa, Ele regulamenta coisas que Ele absolutamente não aprova, por causa da dureza do nosso coração e a ignorância da época, na esperança de que nós vamos aprender e crescer e nos mover para um padrão mais alto. Essa é a paciência e o amor de Deus. E sem esse princípio nós não vamos entender muito do Velho Testamento. Então, meus amigos, eu simplesmente pergunto a vocês, se você não se sente confortável matando, tendo um escravo, tendo um casamento polígamo, então talvez nós chegaremos perto da resposta da primeira pergunta, do porquê nós, adventistas do 7º dia, fazemos certas coisas que não estão necessariamente claramente especificadas na Bíblia. Vamos voltar agora. E sobre beber? Deus permitiu na Bíblia. Ele também deu indicações no Velho Testamento e no Novo Testamento que não era a melhor maneira. Há uns textos bem claros, alertando sobre os males de beber qualquer coisa que é alcoólica. E então, mesmo que não tivesse nenhuma palavra sobre esse assunto na Bíblia, vocês não acham que nós temos evidências suficientes à nossa volta para sabermos disso? Quando olhamos o mundo ao nosso redor e provavelmente o maior mal do nosso mundo é o alcoolismo. É o que causa mais violência, mais destruição e mais dor do que qualquer outra droga que você possa pensar. Então, eu acho que está bem claro que Deus tem um padrão mais alto. E é por isso que o consumo de álcool não é a vontade de Deus, embora Ele tenha permitido. Falando sobre vegetarianismo, há alguma coisa na Bíblia que diz que era plano de Deus, e que tal o Gênesis 1:29? Texto claro sobre qual era o plano de Deus. E por 40 anos, Deus permitiu o seu povo no deserto, com qual dieta? Vegetariana estrita, nem sequer vegetariana, não é verdade? Então Deus conduziu o seu povo por 40 anos por todo o caminho, e a Bíblia diz que eles não tiveram muitas doenças, ou nenhuma. Sim, tem um indício. E que tal Daniel? Outro grande indício na Bíblia. Embora não fosse proibido o uso de carne, Deus está novamente mostrando alguma coisa, revelando alguma coisa.
Então eu acho que tem um indício. A propósito, como vocês sabem, na nova terra de Deus, não haverá destruição e nem sofrimento em meu santo monte. Só haverá uma dieta vegetariana no reino de Deus. Nada mais. E joias? A Bíblia é mais a favor de joias ou contra joias? Vocês sabiam que há duas coisas no Velho Testamento que andam bem juntinhas? Idolatria e joias. Vocês lembram quando Jacó estava tirando a sua família de Labão e indo viver em outro lugar? Eles levaram com eles os ídolos da família, porque essa era a maneira pela qual eles podiam adorar os seus ídolos. E finalmente, quando eles perceberam que esse não era o caminho de Deus, eles enterraram duas coisas embaixo de uma árvore. Não enterraram? Eles enterraram os ídolos e as joias juntos. E vocês encontrarão algo durante todo o Velho Testamento. Quando a idolatria e a apostasia aumentavam as joias. Quando o arrependimento acontecia, as joias desapareciam. É bem claro através de todo o Velho Testamento. E se você tem alguma dúvida sobre isso, olhe o que Paulo falou no Novo Testamento. Deus não está interessado nas coisas externas, Ele quer ver o coração. Ele quer ver o seu eu real, não o seu eu artificial. Então, nós temos algumas evidências na Bíblia que as joias são a vontade de Deus. Então, quando os nossos jovens fizerem essas perguntas, ou os não adventistas fizerem essas perguntas, por que vocês adventistas fazem isso? Há somente uma razão pela qual eu sei que faz totalmente sentido por que nós fazemos isso. Nós estamos vivendo no dia da expiação. Nós não estamos vivendo na época de Martinho Lutero, quando Martinho Lutero tomava seu copo de cerveja todas as noites antes de ir para a cama. Nós não estamos vivendo na época de Israel, quando eles tinham saído da escravidão. Nós não estamos vivendo na época de Abraão, quando a cultura era tão diferente de hoje. Nós estamos vivendo na época na qual mais luz foi dada para o povo de Deus do que qualquer período da história do cristianismo em 6.000 anos. Nós temos mais conhecimento de Deus, nós temos mais conhecimento da batalha entre o bem e o mal e da grande controvérsia entre Cristo e Satanás que já foi dado a qualquer ser humano. Essa é a razão para todas as coisas que eu já mencionei. É tempo para a ignorância agora? Ou esse é o tempo para os cristãos refletirem mais claramente o caráter de Deus do que nunca na história da humanidade? Porque nada das coisas que eu mencionei, escravidão, poligamia, comer carne e joias, claramente mostram a glória de Deus. Elas mostram a glória do homem. E, no mínimo, às vezes, a tolice do homem. Então, nós não queremos ver o mínimo que podemos fazer para sermos salvos e entrar no céu por um fio. Nós queremos ver o mais próximo que nós podemos chegar ao caminho de Deus, ao caráter de Deus e ao plano de Deus, para nós podermos entrar no céu sem um choque de cultura. Sabem, eu adoraria chegar no céu e não ser surpreendido. Não seria terrível se nós andássemos através daquela grande mesa, tão longe quanto nós podemos ver a ceia de núpcias do Cordeiro. Nós andamos ao longo dela e dizemos, eu não vejo nada bom aqui para comer. Não era isso que eu comia. Não seria terrível? Eu adoraria chegar naquela mesa e dizer, isso parece melhor do que eu já tive em minha mesa. Vamos comer isso de todo o nosso coração. É essa maneira que eu quero entrar no céu, sem choque de culturas, sem surpresas, porque nós chegamos o mais perto que seres humanos possivelmente podem chegar deste lado do céu, dos caminhos de Deus. E esse é o ponto de vindicar o nome de Deus, vocês se lembram? Nós não estamos aqui somente para sermos salvos. Nós estamos aqui para vindicar o nome de Deus. Essa é a expiação final. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo como Deus vive. Essa é a maneira que Ele quer que vivamos durante toda a eternidade. Este é o verdadeiro caminho para a felicidade. Eu não estou fazendo isso para ser salvo. Eu estou fazendo isso para ficar ao lado de Deus. Isso que nós devemos falar para os nossos filhos, não devemos? Nós não estamos fazendo isso para sermos mais justos do que as outras pessoas, para sermos mais santos do que as outras pessoas que não fazem isso. Nós estamos fazendo isso porque nós amamos a Deus de todo o nosso coração e esse é o modo de ser de Deus. E nós queremos estar ao lado dele e dizer ao mundo que o jeito de Deus funciona. Eu amo isso. Esse é o dia da expiação, essa é a expiação final.
Nós fazemos coisas diferentes no dia da expiação porque nós estamos vivendo neste tempo do que nós fazíamos antes do ano de 1844. Havia um padrão diferente para Martinho Lutero? Sim, havia, do que há para adventistas do sétimo dia. O que Martinho Lutero fazia para ser salvo, eu não posso fazer e vindicar o nome de Deus. Porque, mais uma vez, eu não estou aqui para ser salvo. Eu estou aqui para ajudar Deus na grande controvérsia. E a única maneira é mostrar que o jeito de Deus está correto. Martinho Lutero, mesmo com os maiores esforços que ele tinha, não revelou o caráter de Deus quão bem ele deveria. Deus é um Deus que predestina. Bebês nascem indo para o inferno. Um pouco de vinho, quem que se importa? É assim que funciona. Isso não é demonstrar o caráter de Deus muito bem. Mas Deus entendia a escuridão da época e a dureza do coração do homem, e ele não pediu mais de Martinho Lutero. Assim como ele não exigiu mais de Jacó. Nós estamos em uma era diferente, nós estamos em um tempo diferente. Este é o tempo de vindicação, de demonstração. Nós não estamos aqui para sermos salvos, nós estamos aqui para dizer ao mundo e ao universo: o jeito de Deus está correto, Satanás está mentindo. Essa é a missão da Igreja Adventista do sétimo dia. Essa é a expiação final. É por isso que Deus nos chamou para este período de tempo. É um diferente chamado que já foi dado para qualquer pessoa que já viveu nesta terra. Vocês foram chamados para estarem mais próximos do jeito de Deus do que qualquer outro povo que já foi chamado. E sabem, esse povo será o antídoto para o pecado nunca mais voltar ao universo de Deus. Porque esse grupo de pessoas, quando terminar esse trabalho nesta terra, será levado para o céu e definido como representantes de Deus para todos os mundos não caídos para contar a nossa história, porque eles assistiram 6.000 anos de pecados miseráveis. E de repente uma geração final apareceu para parar com aquele estilo de vida. E como que eles puderam fazer isso? Cada ser em cada mundo vai querer saber a sua história. Eles vão querer saber de você como aconteceu, que você chegou a um ponto que você prefere morrer do que pecar contra Deus. Eles nunca viram isso. E essa geração, esse movimento final será a prova de que o jeito de Deus é correto e o pecado jamais se levantará novamente por causa do seu testemunho. Porque a sua vida testemunha para todos os mundos não caídos. Porque nós poderíamos pecar novamente e o mundo poderia pecar novamente. Alguém faria o mesmo que Lúcifer novamente. E essa geração será a resposta para cada questão que puder ser levantada sobre o caráter, a lei e o amor de Deus. Este é o nosso chamado. Parcialmente aqui embaixo, nesta terra, então no novo céu de Deus, então enviados como emissários de Deus para os mundos não caídos. É para isso que nós fomos chamados, meus amigos. Que chamado! Nós ficamos no nível mais baixo? Não, nós nos levantamos para o nível mais alto. Nós nos movemos para a posição para sermos testemunhas finais de Deus. Adventismo do sétimo dia, expiação final. Isso é singular.